Seja muito bem-vindo a esse canal, seja muito bem-vindo a esse vídeo. A gente está falando aqui sobre o medo da morte. E hoje, nessa segunda parte, a gente vai falar do medo da morte versus salvação, porque são assuntos que estão totalmente ligados. Você vai perceber isso ao fazer uma viagem nas páginas da Bíblia. No primeiro vídeo, nós começamos falando sobre, fazendo uma pergunta para você. Você é cristão e tem medo da morte? E no final do primeiro vídeo, a gente terminou com as belas palavras de Paulo. O viver é Cristo e o morrer é lucro. Aí ele diz assim: entretanto, se o viver na carne traz lucro para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. E ele continua dizendo: ora, de um e de outro lado eu estou constrangido, tendo o desejo de partir com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Para que Paulo pudesse falar palavras tão profundas quanto essa, dizendo que estava em aperto e que o desejo de estar com Cristo era muito melhor, é porque realmente ele sabia exatamente quem ele era. Então, o texto do vídeo, é isso que a gente está falando. Medo da morte. Por que medo da morte? Se você já tem a vida eterna dentro de você, se você já tem Cristo Jesus. E no final do vídeo, nós vamos falar sobre vários versículos falando a respeito da salvação. Isso, a salvação que o Senhor nos deu, entregando a sua vida na cruz por cada um de nós. E é uma salvação que você não perde. É isso mesmo que você ouviu. Você não perde. Mas aí você deve perguntar: mas irmão, mas e aquele cristão que vive de qualquer jeito? Calma, que nós vamos chegar lá. Por enquanto estamos falando de salvação. Então vem comigo, que esse vídeo está abençoado, sensacional. A gente já viu que a questão da morte é a separação de Deus. O homem teve o espírito mortificado. Então, a partir dessa situação, do pecado de Adão, o espírito do homem foi mortificado. E ele não tinha mais comunhão, não tinha mais contato com Deus. E todos aqueles que não têm a vida de Deus dentro dele são considerados por Deus mortos. Tanto é que lá em Apocalipse, no grande trono branco, João diz o seguinte: vi os mortos de pé. É interessante, né? Vi os mortos de pé, mas como assim? Está morto, está de pé? É isso. Porque para Deus, se o Espírito não estiver habitando dentro da pessoa, no Espírito da pessoa, para Deus essas pessoas estão mortas. Inclusive, teve um jovem, numa passagem bíblica, eu vou deixar aqui para vocês consultarem, e ele falou assim: Senhor, deixa aí sepultar o meu pai. Então ele tinha crido no Senhor Jesus e o pai dele havia morrido na sequência, morte física. E Jesus falou o seguinte: deixa os mortos sepultarem os seus mortos. É interessante a passagem, né? Mas os mortos, por quê? Aqueles mortos que ele se refere são pessoas que não creram, ainda não haviam crido em Jesus. E o pai dele estava morto fisicamente. Então, por isso que ele falou essa frase. Então, aqui, hoje nesse vídeo, eu vou passar para vocês vários versículos para consulta e meditação, tá? Peguem aí sua Bíblia, anotem. Se você tiver dúvida, deixe nos comentários. Se você tiver ideia para outros vídeos, deixe nos comentários. E a gente vai devagarzinho aqui, gravando alguns vídeos e
mostrando aí a verdade por trás da verdade. Há muitos anos, muitos pregadores vêm falando que se você morrer em pecado, você vai para o inferno. Irmão, não tem como o cristão ir para o inferno. Aliás, a palavra inferno, ela não está no original bíblico, nem no Velho Testamento, nem no Novo Testamento, nem no hebraico e nem no grego. A palavra lá é Hades, ou Guiena, ou abismo. Tem várias passagens e cada uma delas tem o seu significado. Mas os copistas, as pessoas que fizeram a tradução da Bíblia para o português, não sei por que motivo, mas eu creio que eles colocaram a palavra inferno, né, que é regiões inferiores, que ela tem origem, se eu não me engano, no latim, para facilitar. Só que isso traz uma certa confusão para as pessoas quando vão ler. Mas a gente vai destrinchar aqui tudo bem direitinho para que você entenda. Então, muitos pregadores têm pregado isso e até hoje pregam. E as pessoas... eu fiz até um vídeo lá no Pecador que Graça Ganhou, lá no Instagram, falando sobre os crentes bereanos. Eu vou fazer alguma coisa aqui também para vocês. Mas os crentes que moravam em Bereia, isso está lá em Atos dos Apóstolos, eles ouviam as pregações de Paulo, mas eles iam consultar nas Escrituras. Então eles queriam ter certeza do que estava acontecendo. Seja bem-vindo a esse canal, que Deus abençoe a sua vida imensamente. E vamos para a palavra. Amém. Vamos ver agora os versículos que falam sobre a salvação. E aí você, meu querido irmão, minha querida irmã, vai tirar então as suas conclusões. Por quê? Porque, como eu disse no primeiro vídeo, eu não estou aqui para mudar a sua opinião de maneira alguma. Bom, então vamos para as leituras aqui, rapidinho, como eu já havia prometido a você, né? O primeiro está em João 3,16. É um versículo muito conhecido por todos, bem famoso. Mas as pessoas, ao lerem a palavra de Deus, elas leem e passam batido. Mas não se preocupe, o Espírito Santo vai te ajudar. Então vamos lá, a gente está falando de salvação agora. João 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então o versículo não está falando para que todo aquele que nele crer e nunca mais pecar, e nunca mais errar, e nunca mais se desviar, não. Todo aquele que nele crê, essa é a única condição. E aí a gente vê lá em João, fazendo o link então com essa passagem, que ele vai dizer o seguinte, que crer é receber. Você recebe o Espírito Santo dentro do seu espírito. Então, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não perecer, irmãos, é exatamente não ir mais para o lago de fogo e enxofre que estava preparado para cada um de nós, que inclusive não foi inaugurado ainda. Tá bom? Nós vamos falar disso lá na frente, quando estivermos estudando o livro de Apocalipse.
Bom, segunda passagem, que essa também é muito sensacional. Efésios 2, do 8 ao 10. E diz o seguinte, Efésios 2. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós. Irmãos, a salvação não vem de nós. Não é pelo nosso esforço, não é porque somos legais, não é porque paramos de pecar, que isso é impossível, mas foi porque Ele quis nos dar. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Graça significa favor imerecido, a gente não merecia. E aqui diz que é um dom de Deus. Aí ele diz no 9, não de obras para que ninguém se glorie, também não é pelas obras. Próximo versículo, Romanos 11, versículo 29. Então olha só que interessante. A salvação você já viu que é um dom, é um presente. Em Romanos 11, 29, ele vai dizer assim, porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Então preste atenção, pesquise no seu dicionário o que significa a palavra irrevogável, tá bom? E aí depois você coloca nos comentários aí, se você tiver alguma dúvida. Bom, João 10, 27, olha só que sensacional aqui. Se você um dia ouviu que você poderia perder a sua salvação, fique tranquilo. Me acompanhe, anote os versículos, leia na sua Bíblia em casa. O Senhor vai te mostrar. João 10, 27, vamos lá. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Versículo 28. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que o Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Irmãos, olha que passagem profunda. Das mãos do Pai, ninguém pode arrebatar, e ninguém as arrebatará da minha mão. Você acha que você tem forças para decidir isso aí? E perder sua salvação? Pensa nisso. O próximo versículo está em João 6. A gente vai voltar um pouquinho aqui. João 6. Versículo 37 ao 39. Vamos lá. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Irmãos, quem está falando isso é o Senhor, é Jesus Cristo, não sou eu, tá bom? Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. Glórias ao Senhor. Se você um dia ouviu, pense bem. A próxima passagem está em 1 Coríntios 10. Vamos lá, essa aqui é bem interessante, mas ela... Depois eu vou fazer um vídeo falando só sobre ela, porque ela é bem profunda e tem alguns aspectos que a gente precisa entender e se aprofundar mais na palavra. 1 Coríntios, versículo 10. Então, olha só. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor. E outro edifica sobre ele.
Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual é Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, este receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. No próximo vídeo a gente vai ver em detalhes o que significa essas coisas. E agora, irmãos, ainda nesse livro, 1 Coríntios 5, esse é o último versículo que a gente vai ler hoje. Ele é bem pesado, então preste bem atenção, acompanhe. Vamos lá. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 1. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, e imoralidade tal, como nem mesmo entre os gentios. Isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher do seu pai. E contudo, andais vós ensoberbecidos, e não chegastes a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou. Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito, com o poder de Jesus nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Obrigado para você que ficou até aqui esse momento. Então veja bem que passagem sensacional. Então Paulo recebeu uma denúncia e descobriu que um dos irmãos que estavam servindo na igreja em Corinto, ele estava tendo relações com a mulher de seu pai. Ele estava tendo relações com sua madrasta. É isso que estava acontecendo. E as pessoas sabiam e estavam encobrindo aquilo ali. E ele estava servindo na igreja. Então Paulo faz uma oração, mesmo não estando presente no corpo, e ele pede literalmente que aquela pessoa, aquele irmão, adoeça e morra, para que o espírito dele seja salvo no dia do Senhor. Então ele estava em pecado, servindo na igreja. No próximo vídeo, a gente vai entrar mais profundamente nessas questões, tá? Nós vamos também começar a falar o que acontece com o cristão após a morte. A gente vai entrar também no quesito se o cristão vive uma vida relaxada, uma vida de pecado, o que acontece com ele? Nós vamos ver essa questão também, tá? Se esse vídeo foi bênção para você, envie para um irmão, para uma irmã, veja com a sua família, se te ajudou em alguma coisa. Como eu falei, eu não estou aqui para mudar a sua opinião, nem consigo, tá? Então, leia os versículos, anote os versículos e faça uma oração. E o Senhor, Ele vai te guiar. Colossenses 3, versículo 15, a Bíblia diz o seguinte: seja a paz de Cristo o árbitro nos vossos corações e sejam agradecidos. Ou seja,
Se você sentir paz no seu coração, o Senhor está no negócio, fique tranquilo. Em nome do Senhor, eu te desejo uma semana de vitórias, bênçãos na sua vida. Amém? Envie o vídeo. Se você foi abençoado por ele, envie. Deixa aí o seu joinha, caso você queira, se isso agregou alguma coisa para você espiritualmente. E até a próxima, em nome do Senhor Jesus. Amém.